Olá! Nesse vídeo inaugural do canal do YouTube, eu vou comentar um pouco sobre a malha fina do imposto de renda da Receita Federal, que é um tema que a gente vê de muita busca, principalmente no nosso blog de notícias, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a malha fina, como que ocorre a malha fina e também como que a Receita Federal processa esses autos de infração, né? Essas cobranças adicionais de imposto de renda dos contribuintes pessoa física. A malha fina, geralmente, ela ocorre quando a Receita Federal, no cruzamento de informações, ela verifica que houve omissão de receita pelo contribuinte. Por exemplo, o contribuinte ele tem mais de uma fonte de receita. Ele é um médico que presta serviço particular, presta serviço para o hospital particular e presta serviço para o hospital municipal e para um hospital estadual. Então, ele tem várias fontes de renda. Eu já vi auto de infração de médico que, sem querer, por ser uma receita baixa, por não ter passado isso para o contador, esqueceu de informar uma desses rendimentos, o recebimento de desses hospitais, etc. E tal. Como as pessoas jurídicas elas informam para a Receita Federal os pagamentos que são feitos ao longo do ano para a pessoa física, a Receita Federal consegue fazer esse encontro de informações com o CPF. E aí ela verifica que houve uma omissão de receita, houve um valor recebido naquele determinado exercício, naquele determinado ano, que não foi declarado pelo contribuinte. E aí ela notifica o contribuinte para ele prestar esclarecimento, né? Outra causa muito comum da malha fina são as deduções médicas, as deduções decorrentes de despesas médicas. Como elas são médicas, dentistas também, né? Como são despesas com saúde, como elas não têm um limite, às vezes os contribuintes informam valores muito altos que a Receita ela procura, antes de autorizar a devolução, né, que são os pagamentos que a Receita faz de pagamento as devoluções de retenções na fonte maior, né, do que o valor devido. Ela notifica o contribuinte para que ele preste esclarecimento, para que ele vá até a Receita e justifique, mostre documentos que justifiquem aquela dedução médica, aquele valor. Ou seja, o contribuinte acaba tendo que provar para a Receita Federal que ele realmente fez aquela despesa, que ele realmente teve aquela despesa, não foi só um recibo médico emitido por algum colega amigo, né? Como a gente sabe que acontece, né? Tem muita gente que vende recibo na Praça da Sé, né? Recibo médico para ter dedução maior no imposto de renda no final do ano, né? Então, sabendo dessas fraudes, a Receita Federal ela notifica os contribuintes, aqueles que ela entende pelos seus critérios, ela entende que é um valor muito alto, etc. e tal, ela notifica para que eles venham até a Receita e informem e mostrem que houve aquela despesa, né? A Receita Federal ela tem os CPFs de médicos, dentistas e profissionais que já caíram na malha fina por emitir recibos que não foram comprovados, tá? Então, por isso que é comum, se você caiu na malha fina um ano, chega no ano seguinte você caia de novo, né? É muito comum isso, tá? Então, justamente por causa disso, porque para ver se está havendo a recorrência, né, daquela suposta fraude, tá? Como que se dá a intimação? Como que a Receita Federal faz? Então, na hora que ela cruza as informações são inconsistentes, ela deseja maiores informações do contribuinte, ela envia uma notificação, isso tem tudo base no regulamento do imposto de renda, tá? Ela intima o contribuinte para que ele, em 5 dias, compareça no posto fiscal, né, no posto da Receita Federal, com a sua justificativa. Tá? Então, você tem 5 dias, você recebeu a intimação, você tem 5 dias para ir lá
e falar, olha, não, essa despesa médica está aqui, a comprovação, etc. E tal. Se por algum motivo você não tem todos os documentos e você precisa obter esses documentos, por exemplo, você quer pedir microfilmagem de cheque no banco para comprovar aquela despesa, etc., e em 5 dias você não consegue obter, você pode comparecer, tem que comparecer nesse prazo de 5 dias, você comparece e pede prazo para o auditor, lá para o auditor fiscal, para que ele autorize você juntar esses documentos com um prazo maior, tá? Isso vai tudo depender também de quem estiver te atendendo lá, tá? Mas vamos imaginar então que você levou lá os documentos, não conseguiu levar tudo e não foi dado prazo para juntar outros documentos e o fiscal entende que é o procedimento de fiscalização já se exauriu, já se concluiu, e ele lança o imposto a pagar. Né? Ele fala, olha, essas deduções aqui a gente vai desconsiderar, então diante esses valores que foram excluídos de deduções que a Receita Federal entendeu indevida, ele lança um auto de infração. Então, aquele documento que o contribuinte recebe, falando que tem que pagar o valor, um determinado valor, o valor principal mais os juros e a multa, é um auto de infração, tá? Aquele documento se chama auto de infração. E aí o contribuinte, ele tem recebido esse auto de infração, ele vai ter um prazo de 30 dias para fazer o pagamento, e aí eles dão um desconto dos juros e da multa, né, se for feito o pagamento dentro desse prazo, ou então pedir um parcelamento, que hoje a Receita Federal autoriza o parcelamento em até 60 parcelas, com parcela mínima, se eu não me engano, de R$500. Tá? E aí, então você tem 30 dias para pagar com redução de multa e juros, ou então fazer um pedido de parcelamento daquele valor adicional, aquele valor que a Receita entende ser devido. Tá? Só que não, você entende e fala, não, eu tive essa despesa médica, eu realmente tenho como comprovar isso, eu tenho cópia de cheque, eu tenho recibo do médico, eu tenho recibo de pagamento, eu tenho aqui comprovantes de internação, comprovantes de consulta em hospital, comprovantes de exames médicos que foram feitos durante a internação, ou então após, ou antes, um procedimento cirúrgico, o que seja. Todos esses documentos você possui, mas mesmo assim a Receita Federal não entendeu como devido aqueles valores que foram deduzidos quando foi feita a declaração de imposto de renda. Então, dentro desse prazo de 30 dias, você pode fazer uma impugnação do auto de infração. Você faz uma defesa do auto de infração. Essa defesa pode ser feita pelo próprio contribuinte. Você não precisa de um advogado, porque isso está na esfera administrativa. Mas é aconselhável você procurar um advogado. Por quê? Porque o advogado ele conhece os fundamentos jurídicos e os argumentos de cunho legal para trazer e fazer aquela defesa, né? Mas isso não impede que você sozinho faça a sua defesa. Tá? Feito a defesa, a Receita Federal ela abre um processo administrativo, aquele valor fica em suspenso e aquilo não vai ser cobrado enquanto a defesa não for julgada, ele fica suspenso, tá? A cobrança daquele valor até o julgamento definitivo na esfera administrativa. Tá? O procedimento administrativo de análise dessa defesa, dessa impugnação desse auto de infração, ele praticamente tem 2 instâncias administrativas. A gente está falando então de procedimento não judicial, a gente está fazendo procedimento administrativo interno na Receita. O primeiro julgamento é feito pela delegacia da Receita Federal competente, tá? Dessa decisão o contribuinte vai ser intimado e aí ele vai ter um novo prazo para recorrer para o Conselho Administrativo de Recursos Federais, que é o antigo Conselho de Contribuinte. A gente fala muito Conselho de Contribuinte porque é o nome que foi usado durante muitos anos e recentemente mudou para CARF, Conselho Administrativo de Recursos Federais.
E aí, lá no conselho, que é um conselho que se reúne em Brasília, ele vai decidir definitivamente sobre a sua defesa. Tá? Uh, o Conselho Administrativo de Recursos Federal, mantendo aquele auto de infração, ou seja, não acolhendo a sua defesa, passa a ser exigível essa dívida, né, esse valor. Então, a Receita Federal ela pode entrar com um processo judicial de cobrança, que é a execução fiscal. Ok? Antes dela entrar com a execução fiscal, o contribuinte que entende que é seu direito fazer a defesa, que entende que realmente ele fez e tem como provar e não conseguiu fazer valer os seus argumentos na esfera administrativa, ele pode ajuizar uma ação, que chama uma ação anulatória, faz o depósito judicial para que não haja a cobrança, para que não haja a execução fiscal, entendeu? Ou então ele pode entrar com esse processo sem fazer o depósito, mas aí a Receita Federal pode entrar com a cobrança, tá? E aí ele vai discutir nesse processo. Também pode o contribuinte, na execução fiscal, depois que a Receita Federal entrou com a execução fiscal, ele pode apresentar uma defesa nesta execução fiscal, apresentando bens ou depositando em juízo o valor da execução, o valor daquela dívida. Né? Então, ele apresenta um bem para penhora ou deposita judicialmente o valor, e aí ele vai discutir em sede de embargos à execução se é devido ou não aquele valor. Tá? Então, assim, em resumo, você caiu na malha fina e você você estava esperando uma restituição e não teve essa restituição. Você pode ir lá na Receita tomar ciência do que está acontecendo. Geralmente, se eles não têm a notificação, eles pedem para você aguardar. E aí você, sendo intimado a apresentar em 5 dias os documentos para a sua defesa, para justificar o que a Receita está pedindo para que seja justificado. Passado esse prazo, sofreu auto de infração, recebeu uma intimação para pagar, você tem 30 dias para parcelar, pagar à vista com desconto, ou então apresentar a impugnação. Ok? Feita a impugnação, a dívida fica aguardando a definição dessa defesa até a decisão definitiva na segunda instância administrativa, que é o Conselho Administrativo de Recursos Federais. E depois disso, você pode optar por discutir essa dívida judicialmente, através de duas formas. A ação de anulatória, que é proposta pelo contribuinte. O contribuinte contrata um advogado e ajuiza essa ação, ou então aguarda a execução para que apresente os bens para penhora ou garanta o pagamento com depósito do valor em juízo e faz os embargos à execução. Tá? Então, é importante que o contribuinte conheça o seu direito, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, depois de passar, não conseguem apresentar os documentos em 5 dias. Às vezes, o porteiro do prédio recebe a intimação e ele está viajando, o contribuinte não consegue ir no prazo que a Receita Federal chamou, e aí chega lá, já tem o auto de infração, acaba fazendo o parcelamento porque não desconhece o seu direito. Então, assim, se você caiu na malha fina, não se preocupe, que você tem prazo para apresentar suas defesas. Mas esse prazo tem que ser cumprido, tá? Então, se você não conseguiu apresentar os documentos em 5 dias e sofreu a intimação, da data da intimação que você recebeu na sua casa, o aviso de recebimento daquela intimação, ou você compareceu na Receita Federal e o fiscal fez você assinar aquela intimação do auto de infração, daquela data você tem 30 dias para fazer a defesa, tá? Isso é importante. Contrate um advogado, é um conselho de um advogado, mas é importante você ter um advogado que faça a defesa para você, porque vai ser uma defesa baseada em legislação, em argumentos jurídicos, em jurisprudência, tá? Mas isso não te impede de você fazer a defesa sozinho, tá? Então você pode fazer a defesa sozinho, na esfera administrativa, dentro desse prazo de 30 dias. Como que você faz a defesa? Faz uma carta. Olha, Receita Federal
não concordo com o pagamento porque estão aqui os comprovantes de todas as despesas, por exemplo, tá? É lógico, né? Uma defesa feita por advogado vai ter os argumentos jurídicos que a gente entende cabível, tá? Então, essa é a dica de hoje, desse primeiro vídeo que a gente vai postar no YouTube. E a gente está à disposição para esclarecer dúvidas e através dos nossos dados de contato, ok? Um abraço e até a próxima.